mas só que Deus é poderoso. A unção é a capacidade de Deus. Ele te capacita para realizar algo. Eu lembro de uma ilustração que um pastor fala sobre a unção, para você entender essa capacidade. Estava um jovem andando com seu mentor e ele falou: o que é unção? E aí ele falou assim, o seu mentor falou assim, ó, tá vendo aquele passarinho ali cantando? Ele falou, ali não é unção. Ele estava num campo, né? Andando num campo onde tinha um passarinho, tinha árvore, tinha um gramado, numa fazenda. E aí o jovem falou assim, mas isso aí você não me respondeu, o que é unção? Ele falou assim, ó, tá vendo aquela vaca pastando, comendo capim? Aquilo não é unção. Aí o jovem, intrigado, porque não estava respondendo sua pergunta, sim, mestre. Mas o que é unção? Ele falou assim: unção é quando você vê aquela vaca, o mestre falou, em cima da árvore cantando igual o passarinho. O que quer dizer essa ilustração? A unção te dá uma capacidade que você não consegue fazer de uma forma natural. É algo sobrenatural. Tem coisas que você começa a realizar debaixo da unção que não é a sua natureza. Até a pessoa fica admirado. Pessoas que não conseguem falar em público, mas de repente se tornam um grande eloquente, alguém que fala com ousadia em público e a pessoa nunca falou em público, timidez, ou outras coisas que ele pode te dar uma capacidade para realizar que você não era capaz. Porque a unção te dá condições de você chegar aonde não chegaria, a ser o que você não seria sem a unção e a ter o que você nunca teria sem a unção de Deus. É a capacidade de Deus, é o poder de Deus sobre a vida do homem e da mulher. Por isso que tem pessoas que saíram de uma vida simples, pessoas que você estuda a história da igreja, estuda até a história do mundo, porque tem muita gente que, mesmo no mundo secular, eles foram ungidos por Deus, que fizeram coisas extraordinárias, fizeram coisas fantásticas, coisas incríveis, por causa da unção de Deus. Quantas pessoas saíram do anonimato e conseguiram romper financeiramente, espiritualmente, conseguiram fazer uma mudança no mundo. A história está repleta disso. Você vai estudar a história, você vai ver vários homens e mulheres que fizeram diferença no mundo por causa da unção de Deus. Então eu quero falar para você: deseje, creia e receba dessa unção. Volto a repetir: deseje, creia e receba desta unção. Um princípio para você receber a unção é a honra. Se você conhece que tem um homem ou mulher que tem a unção que você não tem, que é a unção que você quer, se você honra essa unção que está na vida deste homem, desta mulher, você acaba recebendo essa unção. A unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que você recebe. Então, se tem um homem de Deus que tem uma unção que eu quero, e eu honro essa unção que está na vida deste homem, desta mulher, essa unção acaba vindo para mim. Deus, pela glória de Deus, como o pessoal que acompanha o nosso canal sabe disso, e que Deus já usou a minha vida para curar os enfermos, muitos enfermos na Argentina, Minas Gerais, São Paulo, Nordeste, que eu morei no Nordeste também. Então, acontece um princípio. Eu sempre ia atrás desses homens e mulheres de Deus que estavam sendo usados em cura e honrava a unção que estava na vida desses homens e dessas mulheres. E um pouco que eles tinham passava para mim. E até hoje, domingo, acho que tem 15, 20 dias, né? Agora acho que uns 20 dias ou no máximo um mês, tinha um homem de Deus perto da minha casa. Eu fiquei sabendo da agenda dele, usado muito em cura no Brasil e no mundo, que ele tem viajado até fora do país para ministrar cura. Eu falei, opa, ele vai estar aqui do lado da minha casa. Eu peguei o ônibus, que eu estou sem um momento sem carro, e fui lá e conversei com ele. Estou até convidando ele para participar do podcast. Está quase tudo certo. Porque a unção que você honra é a unção que você recebe.
E um dia eu lendo o texto de Sansão, um, a Bíblia tem um livro chamado Juízes, e dentro do livro de Juízes, Deus levantou vários juízes que era chamado libertadores para libertar Israel, libertar o povo de Deus. E um desses juízes é chamado Sansão. Sansão é bem conhecido do juízes, do livro de Juízes, porque era aquele homem que tinha uma força extraordinária e já fizeram filme, já fizeram série, já fizeram um monte de coisa sobre Sansão. Mas é interessante que numa parte dessa história, eu já gosto de contar essa história, que ele queimou o campo dos inimigos dos filisteus, e os filisteus ficaram irados, que ele falou assim, vamos prender Sansão, vamos matar Sansão, e começou a invadir Israel. E Sansão estava escondido numa caverna. Aí o povo de Israel falou, não, mas por que vocês vão fazer guerra com a gente? Ele falou, não, se vocês entregarem Sansão, nós não vamos fazer nada com vocês. Aí eles vão lá conversar com Sansão, falar, Sansão, olha, eles vão destruir Israel por causa de você, não pode acontecer isso. Aí Sansão falou assim, ó, se vocês não me matarem, eu deixo vocês me prender. Se vocês prometerem que não vai levantar contra mim. Aí ele falou, não, nós não vamos levantar, vamos prender e levar vocês. Então ele amarra Sansão em cordas, em várias cordas, e leva Sansão amarrado lá para o inimigo. E interessante o que está escrito na Bíblia, quando o inimigo vê Sansão chegando amarrado, diz que eles ficaram todo alegres, ficaram todo mundo alegre, falou, opa, nós derrotamos nosso inimigo. Porque Sansão era um homem que tinha uma força fora do comum. Mas não era direto a força, era quando vinha o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que veio o Espírito de Deus sobre Sansão, e ele rebentou as cordas. E ele pegou uma cabeça de jumento. E com a cabeça de jumento ele matou 1000 homens, 1000 soldados que estavam com espada, com lança, com escudo, e ele com uma cabeça de jumento, mas numa força extraordinária. Mas o que Deus falou comigo nesse texto? Um dia eu estava lendo o texto e eu vi essa passagem. O Espírito de Deus veio e ele estava preso em corda. Ele arrebentou as cordas. Aí Deus falou para mim: tem muitas pessoas presas em cordas espirituais. E quando vem a unção, pode se arrebentar essas cordas. E aí eu fui pensar: que cordas são essas? Alguns estão presos dentro da igreja na pornografia. Quantas vezes? Uma vez eu lembro até de um irmão, um homem, falando: eu quero ser livre, pastor, eu não consigo. Chorando, preso na corda da pornografia, preso num vício ainda, e falar, pastor, eu não consigo largar o cigarro, 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, ou qualquer outro tipo de vício. Pornografia também é um vício. Preso na mentira, preso na amargura. Quantas pessoas têm alguma corda de trauma? Ontem na live foi muito forte, nós oramos por uma ministração de cura, e até uma irmã sentiu que foi curado no seu interior. Isso foi sobrenatural, porque isso não acontece falando naturalmente, mas ela mesmo comenta lá que ela tinha sido até abusada sexualmente. Pessoas presas em traumas, violências, que não conseguem ser curado. Quantas pessoas estão com várias cordas amarrado e não conseguem avançar? E aí Deus falou assim ao meu coração, quando lendo esse texto lá no livro de Juízes, a história de Sansão. Quando veio o Espírito de Deus, ele arrebentou as cordas. Aí Deus falou ao meu coração, quando vim a unção de Deus de uma forma poderosa, todo tipo de corda que prende a sua vida vai ser quebrada, vai ser destruída, você vai ser livre. Você vai ser livre dessas cordas que prende qualquer área da sua vida, seja emocional, física ou espiritual, seja qualquer área que está prendendo a sua vida, quando vir a unção de Deus sobre a sua vida, uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus, você vai ser livre. E aí Deus fala mais. Tem muitas pessoas que Deus tem um destino profético maravilhoso. Tem muitas pessoas que Deus tem um propósito maravilhoso, mas como a pessoa está presa e não consegue avançar, porque está presa em cordas espirituais, que nós estamos falando aqui, mas quando ela é livre, ela consegue avançar para o seu destino, para o seu propósito na terra,
Porque eu acredito que todas as pessoas nasceram com um propósito. Todas as pessoas nasceram com um propósito. Então Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu por acaso. Mas talvez você não está vivendo o plano de Deus perfeito, o propósito de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável.